Oi, boa noite. A importância da primeira análise do jogo, claro, né? E a importância da vitória, de levar uma vitória para esse jogo contra o Palmeiras, embora por competições diferentes, por times, possivelmente, formações que você coloca em campo bem distintas, mas é uma vitória antes de um jogo decisivo. Qual a importância disso? Não, a vitória é sempre importante, né? Até porque são 3 competições difíceis, né? Que a gente disputa: Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, qualquer competição que venha a vitória, ela é sempre muito bem-vinda, principalmente tratando de estarmos aí a 3 dias de mais uma decisão, de mais um jogo importante, e até porque a gente precisava somar pontos, né? Principalmente sendo dentro de casa, pelo Campeonato Brasileiro, somamos 21 pontos. Então, eu sempre falo para vocês, é muito difícil você, em agosto, quase no final do ano, você disputar 3 competições. É cansativo demais, mas mesmo assim o Grêmio vem lutando nas 3 competições, tentando buscar sempre a classificação na Copa do Brasil e Libertadores, buscando pontos no Campeonato Brasileiro. Mas é muito difícil, até porque a cada 3 dias você entra em campo, toda hora você tem que trocar a equipe. Mas vendo por outro lado, o Grêmio vem bem nas 3 competições. É lógico que daqui a pouco a gente vai, né? De repente a gente torce que não, mas daqui a pouco vai ficar para trás numa competição. Mas é o risco que a gente corre. É o risco, como sempre falo para vocês, de trabalharmos num clube grande, e o clube grande, da grandeza do Grêmio, ele está sempre disputando. Então são 2 clubes hoje no Brasil que estão em 3 competições, principalmente nessa fase do ano. É muito difícil. Mas o mais importante foram os 3 pontos hoje, que nos dá uma tranquilidade também nessa competição do Campeonato Brasileiro. Renato, você acabou de dizer aí que o jogo de terça-feira contra o Palmeiras é mais uma decisão para o Grêmio. E até na partida de ida você disse que não iria trocar o esquema, mas poderia alterar peças no time. E nessas peças aí, o Luan, pelo que jogou hoje, pode ser titular começando o jogo no Pacaembu na terça? Não, eu não quero falar do jogo de terça-feira, não. Eu acho que a gente tem que curtir a vitória de hoje. Foi uma vitória difícil, contra um adversário difícil, muito bem armado. A partir da manhã a gente pensa no Palmeiras. Não adianta cada partida vocês acharem que tem que mudar isso, você tem que colocar aquele. O treinador é o Renato, eu decido os 11. Hoje a gente curte a vitória. E a partir da manhã eu penso no time que vai enfrentar o Palmeiras. Independente de quem entrar em campo, todo mundo sabe da responsabilidade e sabe do resultado que a gente precisa. O Tardelli hoje, ele tem o pênalti contra ele, mas ficou longe de fazer um mau jogo, se movimentou bastante, enfim. Gostaria de saber se você já falou com ele depois do pênalti. Inclusive, quando ele saiu ali, foi substituído, você colou ali nele, falou com ele. Me pareceu num tom de confiança, num tom de satisfação por tudo que ele apresentou dentro de campo. E também o Luan, né? O Luan, o próprio Tassiano, David Braz, jogadores na saída, disseram que o ambiente está muito bom, favorável para que ele volte a ser aquele Luan que encantou a América em 2017. O Tardelli foi muito bem de novo hoje, apesar de ter perdido o pênalti, mas ele foi muito bem, se movimentou, criou os espaços para ele, para os companheiros, foi bem como a equipe em geral foi. O próprio Luan foi muito bem. É o que a gente quer isso. O jogador tem que estar preparado. Não importa qual o jogo que o jogador vai jogar. Ele faz parte do plantel do Grêmio, ele tem que estar preparado. É chamado para começar uma partida, para entrar durante a partida, ele tem que mostrar porque ele é jogador do Grêmio. Então é o que eu falo para vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. E todo jogador, quando ele entra em campo, ele sabe o que deve fazer. E foi mais uma vez o que aconteceu hoje. O Renato, antes da cobrança do pênalti por parte do Tardelli, ele e o Luan olharam para você e pediram para bater o pênalti, fizeram um sinal. E aí o Tardelli cobrou. Como é que você fez para escolher? Por que a escolha pelo Tardelli? E o Luan, com esse interesse da Atalanta, já conversou com você? Você deu algum conselho para ele sobre isso? O próprio Galhardo também me tinha pedido para bater. E nessas horas eu não gosto de tirar a confiança do próprio jogador. O Tardelli pediu para bater, ele estava com uma confiança muito grande, então eu deixei o Tardelli bater. Eles têm essa liberdade, às vezes, para decidir dentro do campo. Falei, conversa, quem tiver com a confiança maior bate. Mas desde o início o Tardelli estava, até porque ele bateu um pouco diferente do que ele costuma bater, do jeito que ele treinou. Por isso que eu falei com ele depois do jogo, você treinou de um jeito, bateu do outro.
Mas, enfim, só é quem está lá dentro, faz parte. O mais importante é que a gente conseguiu os 3 pontos. Quanto ao Luan, esse já não é um problema é um problema do presidente, um problema da diretoria. Eu não sei o que se passa, não sei até onde, como está essa proposta, entendeu? Só tenho escutado. Então, quem decide é a diretoria do Grêmio, juntamente com o presidente. A minha preocupação é com o grupo, sempre treinando o grupo, o time, para que a gente consiga as vitórias. Essa parte de venda, aí não cabe a mim, cabe sim à diretoria. Renato, dentro da versatilidade que o Tassiano apresenta em campo, e fazendo várias funções e aparecendo em vários lugares do campo, onde você acha que ele pode render mais, onde ele pode brigar mais por titularidade, enfim, e eu queria saber se você tem outro jogador no seu elenco que você entende que tem essa questão de versatilidade tão grande como tem o Tassiano, que aparece marcando, aparece armando e aparece finalizando. Mas essa versatilidade dele que é muito boa. Eu gosto de jogadores assim, porque muitas vezes eu falo para vocês, às vezes se muda o esquema de jogo sem trocar o jogador, ser substituído, é só trocar ele de posição. É um jogador que ele se sente confortável em qualquer posição que se põe ele. De volante ele vai bem, na frente dos volantes ele vai bem, porque ele tem muita força. Então ele tem força para voltar, para fechar o meio, para marcar, e tem força para chegar na área do adversário. E o que eu cobro muito dos meus volantes é exatamente isso. Além de marcar, eles precisam jogar e chegar na área do adversário. E hoje ele fez isso muito bem. Tanto é que ele fez o gol. E teve outra oportunidade, inclusive, no primeiro tempo. Então, essa versatilidade dele é importante, porque o jogador, no momento que ele só cumpre uma função, fica fácil para o adversário. E no momento que você tem um jogador desse, é importante até para que você possa trocar algumas peças, trocar esse jogador de vez em quando de posição, como eu fiz com ele no segundo tempo, e ele continuou dando conta do recado. Renato, falando também sobre o Michel, né, que é um jogador que ficou bastante tempo fora e hoje voltou aos gramados, vem treinando bem na semana. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o Michel, sobre como que está também a cabeça dele, porque ele teve várias lesões seguidas e muitas vezes até de joelho mesmo. Hoje ele entrou bem, obviamente um pouco fora de jogo por causa do ritmo, mas queria que tu falasse como que tu pretende aproveitar ele daqui para frente e se tu pretende aproveitar mais ele ainda nesse ano de 2019. O Michel sempre foi um jogador importante para a gente. Ele, como se falou, ele ficou muito tempo parado, está voltando de lesão, tem treinado bem. Ele fez um coletivo apenas essa semana aqui, ficou muito tempo parado. Eu ainda pensei 2 vezes em trazê-lo para o jogo, conversei com ele, troquei algumas ideias. Ele falou que estava se sentindo bem, eu trouxe ele. Eu sabia que não poderia jogar mais do que 15, 20 minutos, exatamente por causa do ritmo de jogo dele. Ele entrou. Lógico, não foi o Michel que a gente conhece, mas ajudou. Mas o mais importante de tudo é que ele é um jogador importante no grupo do Grêmio e só vai readquirir esse ritmo de jogo jogando. Então eu coloquei, apesar de 15, 20 minutos apenas, mas um longo período parado, que eu falei, é um jogador importante para o grupo, é um jogador importante que nós estamos tendo aí decisões importantes, jogos importantes, e ele é um jogador importante para a gente. Renato, o Galhardo hoje teve uma atuação muito boa, com muita qualidade, um lançamento de muita qualidade na área, uma coisa que é rara no futebol brasileiro. Como tu avalia o Galhardo e essa qualidade que pode ajudar muito no Grêmio nesse restante de ano, né? É importante você ter esse tipo de jogador, né, que bate bem na bola, não só na bola parada, mas a bola em andamento, porque ele é um jogador que, além de bater bem na bola, ele cruza muito bem. Foi assim, inclusive, que nós fizemos o segundo gol, não só pelo segundo gol, mas ele fez vários cruzamentos. Então, é importante você ter esse tipo de jogador no grupo. E é importante, quando você tem esse jogador em campo, ele possa aproveitar essas qualidades dele, não só na bola parada, com a bola em andamento. E foi o que aconteceu hoje. Acredito que ele tenha feito a melhor partida dele aqui no Grêmio. Renato, hoje o Grêmio, né, voltou a vencer depois de algum tempo no Campeonato Brasileiro. Já se preocupavam, né, a torcida já se preocupava com o tempo que o Grêmio estava sem vencer. Tu acha que o ponto principal dessa vitória, que deu até tranquilidade para os jogadores, foi o gol logo do início e também o que passou na tua cabeça logo depois do vestiário, de voltar do vestiário, o gol do Atlético no início do segundo tempo? A tranquilidade que me deu foi que desde o início da partida eu vi a minha equipe ligada, concentrada, focada.
E eu sempre cobro isso muito deles. Foi o que eu cobrei mais uma vez no intervalo do jogo. E, infelizmente, nós tomamos um gol de novo logo no início do segundo tempo. Mas tivemos forças suficientes para logo em seguida fazer o segundo gol. Mas essas cobranças, eu cobro deles de várias maneiras, em todos os sentidos. Mas hoje, a não ser essa falha nossa aí no início do segundo tempo, que nós tomamos o gol, a equipe esteve bastante concentrada durante os 90 minutos, coisa que não vinha acontecendo em outros jogos, principalmente sendo com a equipe alternativa. Mas hoje eles estiveram muito bem e foi importante, elogiei eles, dei os parabéns para eles no vestiário, porque a gente enfrentou uma grande equipe. Não é por nada que o Atlético está aí numa semifinal de Copa do Brasil, está bem classificado no Campeonato Brasileiro, entendeu? E mesmo com a equipe alternativa, a gente conseguiu um bom resultado. Boa noite, Renato. Queria falar contigo justamente desse gol do Atlético que veio. Tu acha que foi uma falha de atenção da zaga ou foi total mérito do Atlético? E também, logo após, veio o Patrick, que entrou muito bem. Tu acha que ele vai ser uma opção agora, já que o Grêmio está em 3 competições ainda? O gol, infelizmente, nós tomamos o gol, mas é aquilo que eu falo. Não adianta ficar aqui falando onde nós erramos, onde nós acertamos. O importante é que o grupo teve o poder de reação muito boa, logo em seguida, fazendo o segundo gol. E quanto ao Patrick, é um jogador que vem se destacando nos treinos, é um jogador que a gente vem preparando ele, um jogador que eu venho soltando ele durante os jogos, é um jogador que toda vez que ele entra bem, tem nos ajudado. É um jogador jovem, é mais um que nós estamos lapidando, lançando no grupo do Grêmio. Então, se hoje ele está no profissional, ele está pelas qualidades dele. Toda vez que ele é chamado, ele tem nos ajudado. E, sem dúvida alguma, ele vai continuar nos ajudando esse restinho aí de 3 competições e 3, 4 meses ainda que falta até o final do ano. Renato, você falou no início da coletiva sobre o cansaço, né, da quantidade de jogos que tem. E tem uma sequência de jogos decisivos e mais do que o cansaço físico, tem o cansaço mental também. Eu queria saber de você, como gestor de grupo, quais os artifícios que você utiliza com os jogadores para manter esse foco, essa concentração que o grupo precisa manter nessa sequência de jogos. Além do foco, além da concentração, a descontração. Entendeu? Senão eles piram. Então, eu sou um gestor que sei como conversar com eles, brincar com eles no dia a dia, na hora do trabalho é seriedade, fora do trabalho eu procuro descontraí-los. Essa é a melhor maneira, porque se você ficar somente focado, concentrado no trabalho, você vai pirar. Tem que ter essa descontração. Essa descontração eu sempre faço com eles no dia a dia, deixo eles brincarem também, entendeu? Na hora certa, entendeu? Acho que dessa forma a gente vai levando, porque são 3 competições e o que eu falo para você não são quaisquer competições, são 3 competições dificílimas. Então o Grêmio joga a cada 3 dias basicamente como equipe. E daqui a pouco o Grêmio vai ficar para trás numa competição, a gente sabe disso. Daqui a pouco o Grêmio termina o ano sem conquistar nada. Mas é um risco que se corre. A gente trabalha sempre para buscar títulos, nem sempre é possível. Agora, o trabalho, a gente sempre trabalhou dessa forma, sempre deu certo. Tanto é que o Grêmio continua nas 3 competições. Mas muita gente não entende isso. Muita gente acha que o Grêmio tem que entrar em campo toda hora e jogar bem e ganhar os jogos. Não é só o Grêmio que quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Todos os jogos são difíceis. Todas as competições são difíceis. Tem muitos clubes grandes, digamos aí quase que todos, só estão disputando uma competição. Ou no máximo 2. Então, eles têm todas as condições de recuperar os jogadores, descansarem. Eles se dão o direito de darem 2, 3 dias de folga a cada jogo que eles têm, enquanto a gente não tem tempo nem para respirar direito. É arena, é hotel, é aeroporto, é hotel, é concentração, é jogo, uma competição é outra. É o preço que se paga. Eu estou muito feliz por estar nas 3 competições. Agora, o importante é as pessoas também entenderem que nós estamos em agosto e o Grêmio está em 3 competições. Então, daqui a pouco, acaba o ano e o Grêmio não ganhou nada. Aí vai ter aquele, né, o cornetinha, tá vendo? O Grêmio fez errado. Por que não fala agora que o Grêmio está fazendo alguma coisa errada? Tem que falar agora, se acha que o Grêmio está fazendo alguma coisa errada. Depois é muito fácil. Depois é fácil falar, o Grêmio errou. Aí é mole.